Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a criar a nossa página de contato. Então, faça login, né, na sua página no servidor remoto ou no servidor local, certo? Eu estou aqui no servidor local, então vou acessar aqui o meu localhost. Bom, antes de começarmos a construir a página, nós precisamos instalar aqui dois plugins. Então, vá em plugins, adicionar novo. Aqui em pesquisar, digite Elementor. Vai estar escrito na descrição aqui da aula o título correto desse plugin, certo? Então ele vai estar aqui, ó. Aí você clica em instalar agora. Ele vai estar instalando. Esperamos alguns instantes. Tá instalado e clique em ativar. Certo? Esse plugin é o que vai nos ajudar a construir as páginas, tá certo? Já está instalado aqui. Vamos mais uma vez em adicionar novo. E digite aqui na pesquisa Contact Form Set. Clique em instalar agora e ativar. Pronto, ele está ativado, certo? Agora vamos em páginas, todas as páginas. Selecione a sua página de contato, né, que você já tenha criado. E agora nós vamos editar com esse Elementor aqui, certo? Que é o construtor de páginas. Agora vamos aqui primeiro, vamos preparar aqui. A largura, você vai clicar em largura completa, certo? O título vai estar aqui, né? Título do conteúdo. E aqui barra lateral, conteúdo sem barras laterais, certo? Então, sem barras, layout da barra lateral, conteúdo sem barras laterais. Aqui o container, largura completa, e o título, desativar elementos, o título do conteúdo. Vamos desativar o título e clique em atualizar. Ok? Feito isso, clique aqui em editar com Elementor, certo? Esse aqui é o construtor de páginas, você pode ver que está aparecendo aqui, e nós vamos fazer para construir a página, a nossa página aqui, nós vamos fazer não vai ser preciso digitar diretamente na fonte, né, no código HTML, etc. Nós vamos fazer apenas com a RAS, editando diretamente aqui na fonte, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos criar aqui clique aqui em adicionar nova seção, certo? Nesse caso aqui, você vai clicar aqui em seção dupla aqui, perfeito? Tá certo? Olha, veja que foi criado aqui essas duas seções, certo? Então vamos lá. Outra coisa, eu quero que você, antes disso, nós precisamos escolher uma cor padrão aqui para o nosso site. Eu havia esquecido assim. Então, vamos acessar outro site aqui. Vai estar na descrição aqui da aula, certo? Esse é Love Colors. Love Colors Trend Palettes. Vai estar na descrição aqui da aula, você clica lá direto. Eu já escolhi uma paleta de cor aqui. Esse aqui vai ser umas cores padrões. Você vem aqui em Palettes, quer ver? Aqui tá vendo? Browse Palettes. E você escolhe um padrão de cor que você queira para esse seu site, tá certo? Eu tenho uma paleta aqui escolhida, deixa eu ver se eu lembro o nome qual que era. Blue, essa paleta aqui, certo? Então eu escolhi essa cor, são essas cores aqui que eu vou usar, tá certo? Para criar algumas partes da website. Então você escolhe, eu escolhi esse daqui, tá certo? Você escolhe outra que você quiser, certo? Veja se tem alguma cor que seja interessante para o que você está procurando, né? Para o seu site, por exemplo, aqui seriam as cores. Lá no nosso tema já tem as cores padrões dele, que vai ser um preto, branco, né? Que são as cores geralmente padrões do site, né? Cinza e todos os tons de cinza. Então, preto, branco, todos os tons de cinza. E nós vamos acrescentar com alguma coisa aqui. Por exemplo, eu vou criar alguns fundos, né?
com essas cores aqui, certo? E também alguns botões com essas cores aqui, certo? Então, para não ficar muito misturado, às vezes você não sabe, né? Então, para criar, né? Para ter uma certa organização, então é bom você escolher uma espécie de um tema que você vai colocar no seu, de cores, né? Que você vai colocar no website para ficar mais fácil. Então, você clicando aqui, tá certo? Em cima dessa paleta aqui, vamos clicar aqui. Então, essas cores vão aparecer aqui, tá certo? Aqui embaixo, e você poderá copiar o código, esse código aqui, tá vendo? Ó? O código hexadecimal que define essa cor. Você copiando esse código, nós vamos poder fazer essa mesma cor no nosso website. Perfeito? Então, vamos deixar essa paleta de cores aqui ativa, certo? No site ativo, você escolhe uma cor. Pense, pode até pare um pouco a aula, procure uma cor, ou pode usar até a mesma aqui, se for o caso, usa a mesma que eu estou fazendo. Tá certo? Bom, então vamos prosseguir. Aqui, certo? Nessa coluna, nessa minha coluna, eu vou colocar o fundo. Você dá um clique, tá vendo? Eu escolhi adicionar nova seção, certo? Escolhi 2 seções. Eu vou apagar aqui, vou começar mais uma vez. Eu cliquei aqui, certo? Adicionar nova seção. Escolhi, você tem uma seção única, dupla e assim vai. Eu escolhi uma seção dupla. Certo? Para editar a seção aqui, eu vou aqui, tá vendo? Ó? Certo? E coloco a seta aqui em cima, nesse canto aqui, editar seção, edite seção. E clico aqui e vai mudar alguma coisa aqui. Então, na minha largura do conteúdo, eu vou colocar isso aqui, largura total. Tá certo? No estilo aqui, eu vou clicar aqui nesse clássico. E vou clicar aqui na cor que eu quero para minha seção e eu vou digitar exatamente aqui. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Qual a cor? Essa cor aqui, tá vendo? Eu vou clicar nessa cor aqui, copiar, certo? E eu vou voltar aqui e vou colar essa cor aqui, certo? Então essa vai ser a cor que eu escolhi para essa minha seção aqui, tá certo? Perfeito. Essas duas colunas aqui, você pode ver, ela tem eu posso aumentar, tá vendo? Veja bem, que aqui eu posso dar o tamanho que eu quiser, tá certo? Diminuo ou aumento, eu vou deixar as duas com 50% cada uma, certo? 50. Pronto, as duas com 50%, tá certo? Aqui, vamos ver aqui, layout, estilos, avançados. Bom, por enquanto eu vou deixar isso aqui, não vamos mexer nisso aqui. Por enquanto vamos editar primeiro, certo? E agora, eu vou colocar aqui um texto no nosso aqui, para editar a nossa coluna. Então, primeiro, eu venho aqui, nesse daqui, tá certo? Texto, eu vou colocar um cabeçalho. Eu arrasto para cá, certo? Nessa primeira coluna aqui, tá certo? E aqui vai ser um título que eu vou colocar, certo? Esse título aqui, eu vou colocar aqui. Você pode escrever aqui que fica mais fácil, tá certo? Então eu vou colocar: seja bem-vindo seja bem-vindo ao nosso website, certo? Perfeito. Aqui eu vou no estilo, clique em estilo, a cor do texto eu vou dar uma cor aqui. Vamos ver aqui, eu vou dar uma cor, essa cor aqui, que é a mesma cor do nosso. O tamanho aqui, vamos ver aqui. Opa, estilo. Lembre-se, editar aqui, ó, clique em editar, tá vendo? Editar, título, certo? Aqui é tipografia off, clique aqui, certo? O tamanho desse aqui,
Vamos ver aqui que tamanho que eu dou nesse aqui. Você pode aumentar o tamanho aqui, tá certo? Eu não quero muito grande. Certo? Que tamanho eu vou colocar aqui? Bom, o peso, fonte family. Esse aqui tá o default, né? O default do nosso default, né? É o padrão do nosso site, né? O que você escrever, ele vai colocar a fonte padrão. No meu caso aqui, eu mudei, tá, para fonte Geórgia. O peso dela, eu dei um peso aqui de 400. O peso é a finura da letra, tá certo? Eu deixei aqui mesmo, nessa posição. Eu dei uma margem aqui, vamos aqui, aqui. Para ele não ficar colado aqui em cima, eu fui aqui em avançado. E aqui, tá vendo? Tem a margem. Se eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou digitar, você pode tanto escrever aqui. Perceba, certo? Que eu colocando um valor aqui, eu vou dar 50 pixels, certo? Isso aqui vai ser 50 pixels. Note que eu colocando aqui, ele deu 50 pixels em todos os lados. 50 pixels em cima, 50 pixels na lateral, 50 pixels aqui à esquerda e 50 pixels embaixo. Eu não quero. Então eu clico aqui, né? Nesse link aqui. Clico. Eu vou deslinkar isso aqui. Primeiro, vamos voltar a zero isso aqui, certo? Tudo a zero. Vamos voltar a zero. Opa. Zero, certo? Eu vou deslinkar isso aqui, eu aumento só a margem superior, então a parte de cima aqui, eu quero dar 50 pixels aqui em cima, pixels, sei lá, 50 pixels aqui em cima, perfeito, opa, 50 pixels, perfeito. Então, sempre clique em salvar. Vem aqui embaixo e clique em salvar, tá certo? Então, se você não salvar e você fizer alguma coisa, vai apagar tudo que você fez até agora, certo? Então, se por acaso, vamos supor que seu computador deu um freeze, congele a imagem, e quando voltar você terá perdido. Então, sempre que você fizer uma ação, você salve, tá perfeito? Então, vamos voltar aqui. Agora, eu vou colocar um cabeçalho. Então, você clica aqui e arrasta, tá vendo aqui, ó, para baixo do que nós colocamos agora, tá certo? Então, eu já tenho um título aqui escolhido. Depois você pode copiar isso daqui, tá certo? Ou você pode criar o seu próprio título. Se você quiser fazer a página idêntica a minha e depois que você tiver feito, né, já exercitado, tal, querer mudar para o seu próprio texto, depois você muda, tá certo? Ou então você já pode criar, vai pensando no título que você quer criar, tá certo? E como direi, então você já edita a sua página como você pretende que ela fique, está certo? Bom, então aqui o meu título eu vou escrever A Fina Moda com um toque casual, certo? Perfeito. A tag aqui eu vou deixar H2. Esse H2 aqui, a tag HTML, certo? Essa aqui é tag HTML, H2. É o seguinte, significa que esse título aqui, esse cabeçalho aqui, esse título do cabeçalho, ele tem o tamanho H2. Esse H2 é assim, seria o tamanho do título. H1 é o título principal, H2 o secundário, H3, H4, H5, assim vai. O tamanho dele também diminui, certo? Só que nesse caso aqui ele não vai diminuir o tamanho aqui do seu título, do texto que nós colocamos aqui. Ele apenas para o navegador saber, quando você clicar aqui no navegador, para ele saber qual é a importância desse título. O primeiro é o segundo, então esse aqui é o segundo, certo? O seu título, o H1 é o título principal, esse aqui é o segundo, né? Mas ele não vai aumentar o tamanho, tá perfeito? Esse H1, H2 também, o tamanho dele, ele tem... Ele é relativo, né, ao conjunto do site que nós estamos construindo, ao texto, a fonte padrão. Então pode variar esse tamanho, tá certo?
Mas aqui mesmo você modificando, pode ver aqui, tem H1, H2, H3, H e outros apenas para saber o navegador, saber que tipo, qual a importância desse, é o primeiro ou o segundo. Se eu aqui eu coloquei, também tá um H2, vamos ver aqui, vamos voltar aqui nesse perceba que isso aqui também está H2 e o tamanho está diferente, certo? Então isso aqui ele não exatamente, ele não vai definir o tamanho, tá certo? Então vamos voltar aqui, certo? Sempre que você for editar, tá certo? Ó, tem esse lapisinho aqui do centro, certo? Você clica aqui. Aqui tem você para duplicar, que depois nós vamos ver, e esse aqui para apagar. Você clicando em cima ele apaga tudo, tá certo? Então vamos editar. Você clicando em editar, essa aba aqui vai abrir relativa a esse elemento que nós colocamos aqui, certo? Clique agora em estilo, tá? A cor do texto, nós vamos colocar essa cor também, tá certo? Perfeito? Você dá um clique aqui para ele fechar, esse daqui depois que você selecionou o texto, tá certo? Título. E aqui em tipografia, você abre a tipografia, tá certo? O tamanho aqui, tá certo? Eu vou dar um tamanho 58, ó. Você pode tanto afastar aqui, como você pode digitar, ou também, por exemplo, aqui vou pôr 60, para você ver. Ou então diminuir aqui, ou aumentar ou diminuir aqui, certo? Pode tanto aumentar, como diminuir. Esse aqui eu vou dar o tamanho, são 58 pixels, aqui eu escolhi em pixels, tá certo? Fina moda com toque casual. A fonte aqui, eu vou escolher uma fonte chamada Helvética, que é essa daqui. Tá certo? Bom, por enquanto é esse aqui. E agora, eu vou colocar mais, vamos clicar em salvar. Tá certo? Eu vou dar um... Vamos aqui em conteúdo. Antes de salvar, deixa eu modificar uma coisa aqui. Vou deixar em com. Eu só mudei isso aqui. Por enquanto ele não vai mudar nada aqui, né? Bom, agora vamos salvar, certo? E vamos aqui novamente no nosso Elementor aqui. E eu vou escolher um texto, certo? Você clica aqui no texto, arrasta para cá e vou colocar abaixo desse título que eu tenho aqui, tá certo? Aí você vem aqui, esse título aqui ele já vem com um título por default, um título aleatório que nós vamos mudar, tá certo? Então, clique em editar, vem aqui no título e apague tudo. Bom, eu já tinha um texto aqui selecionado, que eu vou depois, você pode copiar aqui do meu próprio, né, no próprio site, no site que está, certo? Bom, essa tag aqui é uma tag IP, né? Você pode ver, depois, isso aqui é HTML, se você não souber, não tem problema algum, só lembrando, né? O outro com o título, certo? É H, a tag H. Essa aqui que é tag de parágrafo, tá? A tag P, certo? Bom, vamos continuar aqui. Então, vamos editar aqui o estilo, tá certo? A cor do texto. A cor do texto eu quero que ela seja essa cor aqui também, certo? Preta. O texto vai estar alinhado. Aqui você pode alinhar o texto onde você quiser, por exemplo, alinhar à esquerda. Aliás, esse aqui eu esqueci como chama. É justificar, alinhar à esquerda, ao centro ou à esquerda, ao centro, alinhar à direita, centro à esquerda. Eu vou deixar alinhado aqui à esquerda, todos estão alinhados aqui à esquerda. Perfeito? Cor do texto. Tipografia, eu vou clicar aqui em on, certo? Eu vou dar aqui, não vou modificar nada, tá certo? O texto eu vou deixar o padrão aqui. Na verdade, eu vou colocar o mesmo, né? Apesar da minha fonte padrão, eu não mudei lá, mas para não ficar mudando, eu quis mudar esse aqui, né? Para não ficar alguma coisa muito diferenciada, eu vou dar o texto mesmo desse título aqui de cima, tá certo? Depois a gente muda isso aqui lá na predefinição do site. Então eu vou criar a family font desse aqui,
certo? Eu vou colocar o mesmo que eu coloquei esse outro aqui, que foi o Georgia, certo? Ó, esse Georgia aqui, certo? Então eu quero essa fonte aqui, é a mesma de cima, tá certo? Bom, agora vamos clicar em salvar. Certo? Em avançado aqui, eu esqueci mais alguma coisa. Clica aqui ainda na edição disso aqui, vem em avançado. Eu vou dar aqui na minha margem desse texto, uma margem, clique aqui em deslinkar, certo? Eu vou dar uma margem aqui de 40 pixels aqui de cima. Opa, 40. Para não ficar muito próximo daqui. Está certo? Agora, voltemos aqui a salvar. Não esqueça sempre de salvar. Voltemos aqui ao nosso editor, né, a tela principal. E agora aqui, certo? Eu vou, aliás, aqui eu vou acrescentar uma imagem. Então nós vem aqui desse lado direito, esquerdo, aliás, clique em imagem e arraste aqui, certo? Ele vai abrir o editor aqui para você fazer edição de imagem. Então veja bem, eu já tenho uma imagem pronta aqui, que depois eu vou deixar para você fazer o download, se você quiser usar a mesma imagem, certo? Mas eu vou dar uma dica para você de um site, vai estar na descrição também, certo? Vamos aqui, nova guia, eu vou clicar aqui, unsplash.com. Esse é um site que tem imagens em alta definição, certo? Que você pode usar sem problema. Quando você vai fazer um site, tá certo? Principalmente um site, se for comercial, existe um problema de você usar qualquer imagem. Você pode, né? Você usando uma imagem que não pertence, do qual você não tem os direitos autorais, você pode ter problemas, principalmente se você trabalhar comercialmente com esse site, certo? Aqui no Unsplash não tem problema, você pode usar qualquer imagem que você quiser aqui, certo? Que ele tem esse site, ele libera todos esses os fotógrafos, né, que postam aqui, eles postam justamente com esse intuito que as pessoas possam usar as fotografias deles sem ter que pagar nenhum o copyright, né, sem pagar pelo uso, né? Então essas imagens aqui são livres, você pode baixar a imagem que você quiser. Você pode procurar por aqui, por exemplo, você tem que procurar em inglês, tá certo? Eu vou procurar aqui, por exemplo, girl, garota, né? Certo? Vou search. Então vai... Se você tiver dificuldade em procurar o que você quer em inglês, eu vou dar outra dica também. Eu vou abrir outra janela aqui, nova guia. Você vem aqui, eu já tenho colocado, né? Mas você já tem instalado. Você vem aqui, você coloca o Google Tradutor, certo? Que tem em português. Eu quero colocar, por exemplo, quero uma paisagem. Você coloca paisagem, certo? E ele vai aqui em inglês dar o título. Aí você procura landscape, certo? Landscape. Você volta aqui e na procura digita landscape, que ele vai te dar imagens de paisagens e assim por diante. Está certo? Bom, você pode fazer essa imagem e depois você edita a imagem no seu no GIMP ou até no próprio WordPress, tá certo? Então vamos voltar aqui ao nosso colocado aqui a imagem. Eu já tenho uma imagem pronta para aqui, mas antes eu vou mostrar algo para você, certo? Você clica aqui no centro da imagem, aqui em enviar arquivos, tá vendo? Enviar arquivos e selecionar arquivos. Ele vai abrir uma janela no seu computador para você pesquisar uma imagem qualquer que você queira, tá certo? Eu vou abrir uma imagem aqui qualquer, não vai ser a imagem que eu quero usar agora, mas apenas para mostrar como você deve, o que você deve fazer aqui no site, só para apenas a nível para você aprender, né, o que acontece com as imagens que você transferir. Então eu vou clicar uma imagem que eu baixei lá desse site, tá certo? Essa imagem aqui, vamos abrir. Então essa imagem aqui, pode ver, aqui tem
o tamanho dessa imagem, tá vendo? Então essa imagem está muito grande e também está muito pesada aqui. Se você colocar uma imagem, tá vendo? Ela tem 1 MB. 1 MB são 1000 KB, tá certo? Se você colocar essa imagem aqui, que é uma imagem muito grande, tá certo? E ela vai demorar, pode ser que ela demore para carregar. Então vamos aqui em editar imagem. Você clica em editar imagem. Por exemplo, aquela imagem ali, eu quero que ela tenha eu vou clicar em imagem quadrada. Então eu vou querer que a imagem tenha um tamanho específico, porque eu quero de 500, agora eu não me lembrei, mas vamos supor, depois eu não me recordo agora qual é o tamanho da imagem que eu já tenho preparada, mas por enquanto, só para questão de demonstração, eu vou colocar aqui, eu quero que essa imagem seja quadrada, eu vou colocar ela 600, ele já vai selecionar a escala que você deve fazer a imagem, tá vendo? Se eu colocar ela por 1280, opa, errei aqui, 1280, ele vai dar aqui, ele já vai automaticamente definir um tamanho proporcional da imagem, certo? A imagem que tinha antes aqui, ele vai ter essa imagem proporcional. Então eu vou clicar aqui em escala, certo? E atualizar. Veja aqui, ó, ele já diminuiu a nossa imagem para o tamanho que eu escolhi e a imagem está muito menor, tá vendo? Bom, aqui não é exatamente isso aqui que eu vou, não era essa imagem que eu ia utilizar, certo? Eu já tenho uma imagem preparada e vamos voltar. Apenas eu quis mostrar como você deve proceder. Tá certo? Eu clico aqui. Eu não salvei, certo? Então, eu vou aqui na imagem, vou enviar arquivo. Eu já tenho uma imagem preparada que eu vou deixar para você utilizar aí. Essa imagem aqui eu fiz ela com tamanho quadrado, certo? Abrir. Mesmo assim, nós ainda vamos fazer uma definição aqui. Então, inserir mídia, certo? Então, essa imagem está aqui. Mas eu não quero essa imagem desse tamanho. Então, além disso, ainda vem aqui. Essa imagem ela já está otimizada. Mas aqui eu quero personalizar. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu quero diminuir esse tamanho aqui. Eu vou colocar em personalizado. E vou definir aqui o tamanho que eu quero. Eu quero essa imagem com tamanho de 450 por 450, certo? E vou clicar em aplicar. Veja que ele aqui já redimensionou a minha imagem para o tamanho que eu queria, tá certo? Então eu vou aqui, vou clicar em salvar. Mais uma coisa, eu vou vir aqui em avançado. Eu vou clicar aqui em deslinkar aqui e eu vou colocar essa imagem. Eu quero a altura, né, da margem superior também em 40 pixels, que é o tamanho que eu coloquei. Isso aqui, eu vou deixar essa imagem aqui na mesma altura aqui desse texto, tá certo? Então vamos lá, eu posso digitar aqui 40 simplesmente, tá certo? Então veja que a minha imagem aqui, ela ficou na altura aqui desse texto, certo? E aqui vou clicar em salvar. E aqui, vamos visualizar como está o nosso site. Você vem aqui, fecha aqui a janela, ele vai aparecer mais ou menos o site como ele estaria aparecendo aqui na nossa página. Ainda temos alguns ajustes a fazer, que esse texto aqui está colado aqui, tá vendo? Colado aqui do lado direito, tá certo? Da nossa tela aqui, do nosso monitor, né, do tamanho nosso, e não é isso que eu quero ele mais ajustado. Então, vamos voltar aqui. Outra coisa que você pode fazer depois aqui é ver, né, assim aqui, ó, salvar. Depois que salvar, você clica aqui, vai aqui, ver página, tá certo? Você pode fechar aqui. E nós estamos voltando aqui para o nosso aqui editor, tá certo? Então eu ainda quero ajustar essa
imagem aqui, esse texto para cá. Para isso, tá certo? Eu venho aqui no nosso, nesse aqui, tá vendo? Não aqui em cima, nesse aqui. Eu clico aqui. Largura da coluna. Essa coluna está um pouco maior, eu não quero, ela tem que ter 50, tá certo? Diminuir 50, que as duas colunas do mesmo tamanho. Esse vídeo Get Space está perfeito. Avançado, eu clico aqui, certo? A minha margem esquerda, certo? Eu quero que ela tenha quanto, vamos colocar aqui, eu quero que ela tenha aqui 25 pixels, certo? Acho que 25 aqui seria interessante. Vamos ver aqui. Não, opa, esse aqui. A margem direita não, na direita não, margem esquerda mesmo, certo? Então, tá certo? É 50, aliás. Quero que tenha 50. Certo? Eu separei daqui e ele ficou, o texto ficou mais ou menos num formato melhor, mais visível, né? Um pouco melhor visivelmente, certo? Então vamos clicar em salvar aqui.